Caros colegas, nós vamos agora na parte 4 falar sobre a observação de objetos de céu profundo e o que é possível fazer em pequenas aberturas. Pois bem, a simples contemplação, por exemplo, da M42, não é ciência, não traz nenhum benefício à astronomia. Então, como fazer proveito de uma observação de céu profundo para que isso tenha algum ganho para a ciência? Pois bem, você pode fazer uma comparação, fazer um estudo de qual objeto de céu profundo que você consegue ver mais tênue no lugar onde você mora e anotar a altura que você conseguiu ver aquele objeto. Então você pode, por exemplo, pegar um aglomerado aberto e ver qual a estrela mais tênue que você conseguiu observar naquele aglomerado. E daqui a 1 ano ou 2, você voltar naquele mesmo objeto, naquela mesma época, e ver se você consegue ver aquela estrela. Se você não conseguir ver aquela estrela mais, significa que o seu lugar de observação piorou. A poeira em suspensão aumentou, a poluição luminosa aumentou. Ao contrário, se você conseguir ver uma estrela mais tênue, usando a mesma abertura, significa que o seu lugar de observação melhorou. Isso é bom. E você consegue avaliar o desempenho de onde você está. Tem lugares que melhoram, tem lugares que pioram. E você pode fazer essa comparação utilizando como referência também aglomerados globulares e galáxias. Você anota qual a galáxia mais tênue que você conseguiu observar e daqui a 1 ano ou 2 você volta para aquele objeto. Às vezes você não vai conseguir mais observar aquele objeto, às vezes você vai conseguir observar um objeto que você não tinha conseguido observar anteriormente. Você consegue fazer uma avaliação do seu céu, do seu ponto de observação. Existe um site em que você pode estar fazendo essas comparações também. Eles te mandam listas, você pode ter acesso a listas de objetos de céu profundo, para que você possa avaliar se o céu é bom ou ruim. São listas para telescópios e para binóculos. Você pode fazer comparações com observadores de outros lugares, com observadores de área rural, com observadores de cidades com menos habitantes onde você mora. Enfim, você usar os objetos de céu profundo como um balizamento, como uma referência para que você possa avaliar o seu lugar de observação e que outras pessoas podem, usando a mesma abertura que você, comparar também os seus próprios lugares de observação. Isso pode ser feito com binóculos grandes, isso pode ser feito com telescópios pequenos. Lembrando que binóculos grandes teriam uma abertura de 60, 70, 80 milímetros e os telescópios pequenos teriam uma abertura entre 60 e 100 milímetros. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu já consegui fazer uma lista com mais de 50 galáxias que são possíveis de ser observadas em 100 milímetros. Ou seja, uma outra pessoa que mora na mesma cidade que eu vai ter a mesma condição de observar esses objetos. É interessante notar que quando da existência de queimadas e de muitos incêndios, essas galáxias meio que somem. Depois de uma chuva ou ar limpa, elas voltam a aparecer de novo. Então você consegue criar referências de quando, em que épocas, em que os objetos ficam mais brilhantes, mais transparentes no céu, porque isso vai ter a ver com a qualidade do ar que você está. Então você pode fazer essas listas também na cidade onde você mora e trocar informações com outras pessoas, tanto da mesma cidade quanto de outras cidades parecidas, do mesmo porte que a sua, e fazer comparações inclusive com pessoas que têm ambientes em céu rural, que vai ter magnitudes com certeza mais altas do que você tem. Enfim, você faz a observação de objetos de céu profundo e usa isso como referência para a avaliação do seu local de observação. Na observação de objetos de céu profundo, quando o objeto está na posição de zênite, ou pelo menos muito próximo do zênite, a 70 graus de altura, 80 graus de altura, o apontamento utilizando telescópios é muito precário, é muito desconfortável, porque a buscadora fica numa posição quase vertical. Então, para a observação de objetos de céu profundo, você pode usar, preferencialmente para regiões altas do céu, binóculos de 60, 70 e 80 milímetros. Eles vão dar para você um apontamento direto, o
que facilitam você identificar a posição daquele objeto e vão te dar muito mais conforto na observação. Você fica deitado e aponta o binóculo para cima. É muito mais interessante fazer dessa forma do que ficar apontando o telescópio para cima com a buscadora, que você não consegue virar o pescoço 100% em 90 graus. E lembrando que nós temos constelações que passam por essa região alta do céu, como por exemplo o Cão Maior, o Órion, a parte mais ao norte de Centauros, Lupus, Escorpião, o Filcus, Sagitários. São alvos muito interessantes para a observação de objetos de céu profundo. Então esses binóculos com abertura entre 60 e 80 minutos vão permitir a observação desses objetos com muito mais conforto, com um apontamento direto, facilitando a identificação do ponto em que você está vendo aquele objeto. É muito frustrante, por exemplo, quando a gente entra num fórum de astronomia e lá a gente percebe pessoas que têm equipamento, mas que observam no máximo uma meia dúzia de objetos de céu profundo, às vezes uma dezena de objetos de céu profundo. E essas pessoas ficam presas nessa contemplação e não evoluem para a ciência da astronomia. E o pior, essas pessoas, elas ficam escravizadas em cada vez mais ter que ter mais abertura para observar os mesmos objetos, sem nada acrescentar à astronomia. Esse vídeo é um claro recado a essas pessoas que evoluam, que saiam dessa contemplação meramente estética do céu e façam a ciência da astronomia acontecer.